Por gentileza, nos coloquemos de pé para ler o livro de Provérbios 18, verso 21. Provérbios 18 e o versículo 21. Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui com vocês na Almeida Revista e Corrigida. É a mais popular entre nós. Provérbios 18 e 21. Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Tem um irmão do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez estar reunidos na tua casa, com teu povo. Pai amado e querido, que a tua bondade nos alcance, nos fortaleça, que a tua bondade, ó Deus, seja, Senhor, o incentivo para as realizações de nosso ministério, de nossa vida ministerial. Pai celestial, Deus querido, Deus santo, supre, Senhor, as necessidades. Aproveitamos para pedir em favor desta construção, deste novo templo para o bairro do Mantiqueira. Senhor da igreja, provê todos os recursos necessários. Sim, ó Deus, move os corações para que a tua obra, Senhor, possa, Senhor Deus, proclamar bem alto o nome do Senhor Jesus. Assim, eterno, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seus lugares. O tema que nos propusemos aqui essa noite trata do seguinte: 4 decisões que todo líder deve tomar. Ainda que talvez não sejam simultâneas, mas elas, vez ou outra, estão diante de nós e precisamos tomar. A primeira decisão é: valorize suas palavras. É o texto que acabamos de ler, entre outros que vamos ler. A segunda decisão é: saiba ouvir críticas e elogios. É um aprendizado importante esse. Todo líder, todo aquele que deseja atuar no ministério, receberá críticas, receberá elogios, não tantos, mas receberá. Terceira decisão que precisa tomar: evitar decisões precipitadas. Nada de afogadilho, nada somente de modo emocional. E a quarta e última decisão: faça sempre o melhor que puder. Quando a gente cita 4 decisões como essas, você naturalmente diz: mas isso quem não sabe? Sim, todos nós já podemos imaginar tudo isso. Porém, o que nós queremos propor aqui essa noite é a prática disso. É, de alguma maneira, a gente refletir sobre nossa vida, não sobre a vida do irmão que está aí do seu lado, sobre você mesmo. E perceber como está sendo a minha vida, como estão sendo as minhas decisões. Então vamos lá fazer essa viagem nestas 4 decisões. A primeira: valorize suas palavras. Valorizar as nossas palavras, disse aqui o livro de Provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Quer dizer, quem bem utiliza a sua língua é servido do fruto que produz
a sua palavra. É uma pessoa que prospera e recolhe frutos das boas palavras que produz. Vejam os irmãos que a maior parte dos nossos conflitos, eles nascem de uma comunicação prejudicial. Então, nós temos que estar atentos à nossa comunicação, porque nós somos do Senhor. Amém, meus irmãos? Uma das práticas que a palavra de Deus não recomenda para nós são palavras que depreciam os outros, difamatórias. Veja, por exemplo, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No dia a dia, na convivência, no nosso trabalho, às vezes você vê alguns absurdos, e até dentro de casa, você pode constatar isso, que em alguns lares isso acontece. Quando, por exemplo, o pai chama o filho de burro. Você é muito burro. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas acontece que a criança recebe esse carimbo logo na sua infância. Quando você poderia trocar essa frase dizendo: hoje você não sabe, mas você pode aprender. Você tem capacidade de aprender. E na vida da igreja, às vezes não damos tarefas a outros por julgar precipitadamente incompetentes, não preparados. Isso quando não se é dito diretamente para a pessoa. Há muita falta de educação nos tratamentos, nos relacionamentos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém, meus irmãos? Certamente, você poderia explicar que está cheio de problemas, que está cheio de dificuldades, que está irritado, que o pneu acabou de furar, você tem que trocar, que várias situações desagradáveis estão à sua volta. Mas a gente que sonha em ser líder precisa avaliar bem as nossas palavras. Você pode glorificar a Deus, amém? Outro diz: você não é criativo, quando poderia dizer: olha, isso que você fez poderia ser um pouquinho diferente. Então você diz a mesma coisa de outro jeito. A gente precisa melhorar isso. Você não tem jeito para isso. Sim, a pessoa pode não ter jeito para aquilo que você viu realizar, mas você pode fazer melhor. Essa deve ser a frase. Você pode fazer melhor. Então você pode substituir certas declarações que promovem um incentivo naquele com quem você está conversando. Isso faz parte de evitar palavras depreciativas. Outra coisa que o líder deve evitar é a mentira. Será que precisa falar isso, pastor? Irmão, é admirável como pode acontecer no meio de obreiros a mentira. E é algo deplorável que alguém minta e não fica nem vermelho. É impressionante. Diz o livro de Provérbios 12:22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Quer deleitar a Deus? Fale a verdade. Compra a verdade e não há vendas, diz a palavra de Deus. Ou como disse um comentarista, compre a verdade a qualquer preço que for e não venda por preço nenhum. A verdade
deve ser o nosso caminho principal. Outro texto da palavra de Deus diz, em Mateus 12, 36 e 37, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, quem acaba justificando a si mesmo, ou condenando a si mesmo, são nossas palavras. Pense bem naquilo que anda dizendo. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, a palavra que é dita a seu tempo, uma palavra de valor, é uma palavra que pode edificar e curar alguém. Diz o livro de Colossenses 4 e 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Uma palavra temperada, não uma palavra irada, uma palavra dura. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Amém, meus irmãos? A pessoa vem com 5 pedras na mão, vem com mais pedra na língua, e às vezes a gente não suporta isso. Mas a gente tem que saber ouvir. Vamos falar disso. Provérbio 16 e 24. Favo de mel são palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Louvado seja Deus. É uma habilidade que a gente tem que ir treinando diariamente. Temos que nos preparar para isso. Lembre-se do efeito de suas palavras. A palavra é tão marcante, importante, porque ela tem um efeito duradouro. Ela não fica somente naquele registro, daquele momento e espaço. Ela vai penetrar, alojar no coração do ouvinte e ficar fazendo nele um martírio, um sofrimento às vezes. Veja só, Tiago 3 e 5. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Não precisa de um fogaréu para incendiar um bosque. É um pequeno fogo incendeia um grande bosque, uma floresta. Assim também, uma palavra mal falada acaba destruindo pessoas. E aí, o que é mais fácil? Evangelizar ou reconciliar? Não é? Uma coisa é você trazer alguém para Cristo. Outra coisa é você fazer esse alguém superar um distrato, um maltratamento recebido na própria casa do Senhor. Então, o líder é um exemplo. Ele paga preço mais caro. Ele sofre, mas ele tem que ser uma imagem do Senhor na sua igreja. Amém, meus irmãos? A primeira decisão, então, é valorizar suas palavras. Há centenas de versículos sobre este assunto. Aqui é uma provocação que a gente está fazendo. A segunda decisão é que, se de um lado nós devemos valorizar as palavras que falamos, nós devemos, em segundo lugar, saber assimilar as críticas que recebemos e os elogios, eventualmente. Então, a palavra do Senhor diz assim, em Provérbios 19, 11, o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Eu coloquei este versículo na Nova Almeida atualizada, dizendo assim,
O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. E a sua glória é perdoar as ofensas. Então, a glória do bom senso, do bom entendimento, é perdoar a ofensa. É não transformar a ofensa num fardo que você não se desfaz dele em tempo algum. É uma prisão. Então, saiba receber críticas. Todo aquele que vem para o trabalho do Senhor, especialmente os que estão na liderança, serão alvos de ofensas, de críticas. Então, nós devemos estar preparados, avisados. E quando isso acontecer, quando você não souber o que dizer, a melhor coisa é não dizer coisa alguma. É esperar, é usar o silêncio, é pedir a Deus, dentro da sua alma, que Deus cuide daquela situação. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque através de um conflito, toda uma congregação pode se perder. Sabia disso, irmão? Toda uma congregação, todo um grupo de trabalho pode se pôr a perder por um desentendimento. Por isso que é importante o entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos aprender a administrar como os outros nos tratam. Não leve nada para o lado pessoal, porque essa é uma tendência nossa, né? Os outros nos tratam como eles nos enxergam, e às vezes isso é levado para o lado pessoal. Então, sofra como bom soldado de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Temos que sofrer, suportar, não é? Aceitar situações, porque às vezes você vai perder uma batalha, mas a guerra já está ganha. O Senhor venceu essa batalha. Veja só o que disse Paulo sobre essas provocações. 1 Coríntios 4, 3 e 4. O apostolado de Paulo era colocado em dúvida, porque ele não estava entre os 12. Ele não foi nem aquele sorteado, Matias. Ele apareceu depois. Então o apostolado dele sofria ataques, especialmente dos judaizantes, porque a mensagem de Paulo se abria o evangelho para os gentios, sem precisar que levassem o peso das recomendações judaicas, como a sua dieta alimentar, como a circuncisão, como a guarda de dias. Então, estas questões que Paulo trouxe como libertação para os gentios, foram mal compreendidas. E por isso o apostolado dele era colocado em dúvida. Porém, meus prezados irmãos, ele recebeu do Senhor, glória a Deus, diretamente do Senhor. E ele então é reconhecido pelos apóstolos em Jerusalém. Mas ele disse assim, capítulo 4, versos 3 e 4. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, na sua missão que tinha recebido do Senhor, ele se entregava nas mãos deste justo juiz. Aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, ele tomou outra providência. Ao invés de ficar paralisado pelas críticas, ao invés de ficar choramingando, dizendo, ninguém reconhece o meu trabalho, ao invés de pendurar a chuteira, como se diz, e parar o trabalho do Senhor, ele disse assim,
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Filipenses 3:13. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem te chamou está esperando você lá no final da jornada. Todos esses ataques é para paralisar o seu trabalho, a sua atividade. Então, neste momento você deve focar na sua missão. Lembrar-se daquele que te chamou, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, correndo com paciência a carreira que está proposta. Bendito seja o nome do Senhor. Paciência. Como é importante ter paciência. Ainda é importante lembrar que para vencermos as críticas, nós temos a referência. Vocês estão lendo lá, né? Nós temos a referência que é Jesus. Lembre-se de sua identidade em Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode glorificar a Deus por isso? Diferentemente dos judaizantes, que insistiam que para ser salvo, você deveria guardar todos aqueles requisitos da lei, aqui Paulo revela para os irmãos Gálatas, uma boa carta para se estudar na igreja, revela para os irmãos Gálatas, que o segredo de cumprir a lei é ter Cristo vivendo na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Paulo está indicando aqui que esta vida cristã que ele pregava, ela é possível através do Espírito Santo que nos faz viver em Cristo cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque qualquer homem que quiser guardar toda a lei e não cumprir um tio da lei, tornou-se réu de toda a lei. Mas Cristo veio viver em você. Cristo está vivendo dentro de nós. Louvado seja Deus. E é por isso que agora nós podemos ser mais do que vencedores. Até vencer as críticas que recebemos. Ainda diz a Bíblia, Pedro, lembrando de como Jesus sofreu na mão dos seus algozes, 1 de Pedro 2:23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Parece que você está sendo injustiçado, é verdade, parece mesmo, mas aquele que julga justamente vai cuidar de todas as coisas. Você crê nisso? Bendito seja o nome do Senhor. Você não merece o xingamento que recebe, a mentira, a difamação, a reputação que é ofendida, você não merece. Mas fique tranquilo. Se você está fazendo o que Deus quer, se você está agradando a Deus, a justiça pertence ao Senhor. Mateus 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diga para o irmão do seu lado, fique alegre, irmão. O seu galardão é grande. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele mesmo passou por aquilo que você passa.
E o que é que nós passamos, irmão? Olha aí. Disserem todo mal contra vós por minha causa, não por sua causa. Se você está cometendo males por pecado, pelo seu erro e desobediência, você vai ter a sua colheita. Mas você está sofrendo por causa do nome de Jesus, dá glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. É grande o vosso galardão nos céus. Se uma coisa é falar certo, e a outra coisa é ouvir certo, a terceira coisa que nós queremos destacar aqui essa noite, como decisão para os líderes, é evitar decisões precipitadas. Não é? Veja aí, Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém, meus irmãos? Então, o segredo para a nossa decisão é confiar no Senhor. É reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É não se basear no seu próprio entendimento. É o Senhor que dá direção para nós. Quantos recebem direção do Senhor aqui essa noite? Receber direção do Senhor não significa desprezar o obreiro que está sobre nós. Eu não posso dizer, eu obedeço a Deus e não obedeço a homem nenhum. Não, não funciona assim. Eu obedeço ao pastor José Wellington, que está lá em São Paulo. Eu obedeço à convenção. Aqui, alguns irmãos, muito solidariamente, com muita consideração, dizem que estão atendendo a nossa direção. E eu louvo a Deus por isso. E na congregação dos irmãos, os irmãos na congregação atendem a direção dos irmãos. Porque não existe essa espiritualidade que tira os homens da nossa frente. Ninguém tem esse canal direto com Deus. Paulo disse aos irmãos de Corinto, uns dizem que são de Paulo, de Pedro, outros que são de Paulo, e outros até dizem que são de Cristo. Queriam ser os mais espirituais. Eles não atendiam a homens, só atendiam a Cristo. Isso é hipocrisia. O que é verdadeiro é que se eu obedeço a Deus, eu obedeço o pastor que Deus colocou sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Esta relação de obediência começa lá nos grupos da igreja, obedecendo os líderes, obedecendo os regentes, obedecendo os dirigentes, e a coisa funciona bem. Porque coisa ruim é ter no meio da igreja um rebelde, alguém que diz, não, ele pode falar lá o que ele quiser. Na minha vida quem manda sou eu. Irmão, eu lamento se você pensa assim. Que pena, que pena. Mas nós estamos orando, estamos aqui ensinando, para que você confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É Deus que endireita o nosso caminho. A decisão precipitada, ela acontece quando a gente julga pela aparência. Esse é um item que nós temos. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É só Deus que sabe o íntimo de cada um de nós. É só Deus que sabe a motivação, a intenção de coração. Por isso diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Às vezes a pessoa chega com uma linguagem até interessante, não é? Mas é Deus que está vendo a intenção, a motivação.
Então, meus irmãos, faça com que a motivação se alinhe com aquilo que acontece externamente. Isso agradará a Deus. Isto será um exemplo. Bendito seja o nome do Senhor. Não julgueis segundo a aparência. Às vezes tomamos decisão precipitada porque julgamos pela aparência. Lá ia Samuel, não é? Ungir um rei, e tantos passaram na sua frente, e Deus disse: não é este, não é este, não é aquele, não é aquele outro, até que não tem mais nenhum varão aqui, tem um jovenzinho lá, né? Manda chamar, porque a gente não vai terminar esse assunto enquanto ele não chegar. E quando Davi chegou, Deus disse para Samuel: Samuel, é este aí, pode ungir. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus não vê para a altura da aparência, Deus examina o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Deus examina. E Deus fez uma obra gigante na vida de Davi. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Padrão de julgamento é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a verdade opera, não tem erro no julgamento. Outra coisa, tenha coragem de perguntar, de confrontar, para que não tomemos decisão precipitada. Tem muita gente que fala, e chega muitas dessas falas para você, e você fica na dúvida. Se você está na dúvida, pergunte, converse. Provérbio 18 e 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Está escrito aí. Então a gente tem que ouvir, analisar, avaliar, olho no olho, não é? É muito importante. E não ter medo do confronto. É recomendado por Jesus. Veja aí. Mateus 5, 23 e 24. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Nem Deus, irmão, aceita o culto quando nós estamos neste conflito não resolvido. Então, tenha a bondade de tomar a direção que deu Jesus aqui. Chegou no culto, tem um conflito para resolver, nem faça o seu culto, vai resolver. Deixa a oferta no altar. Quer dizer, não adianta fazer um culto a Deus e estar encrencado com alguém. Então, que o Espírito Santo de Deus nos dê essa coragem, nos dê a educação necessária, o amor necessário para perguntar. São perguntas que a gente pode fazer. O que você disse, irmão? O que você quis dizer? Não é? Então, são situações que você resolve com certa facilidade. Não é? Então, nós devemos aprender isso daí. Você pode até perguntar para o irmão: será que você está com alguma dificuldade, irmão? Tem algum problema pessoal? Será que tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa, irmão, está batendo sem dó, mas por causa disso, porque está com dificuldades particulares. Então senta com ele, faz uma oração. Se tiver lá um chazinho, faz um chazinho de, como é que chama de... você está precisando muito, hein? Tá. Então, não, tem o melhor chá calmante. Qual é, irmã Alicinha? Camomila? Está tomando bastante, hein? Então, irmão, toma um chazinho, né? Se acalme. O mundo não vai acabar, não é? Dizem que vai, mas vai demorar um pouco ainda, irmão. Não é por causa de você que esse mundo vai acabar. Outra coisa, terminando o terceiro ponto.
Estou terminado. Seja criterioso para decidir. Quais os critérios que a gente pode usar? Aí, encontrei esse texto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quando você for fazer uma decisão, faça esse questionário. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o Deus de paz será convosco. Amém, meus irmãos? Então, aí estão critérios. Pergunte, isso que eu estou decidindo é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, não é? É uma coisa que vai causar boa fama. Então aí você tem vários argumentos para decidir. Quantos estão entendendo, amém? Então vamos lá. Nós temos que valorizar nossas palavras, nós temos que saber receber críticas e elogios. Em terceiro lugar, nós temos que evitar decisões precipitadas. E por último, nós temos que fazer sempre o melhor que a gente puder. Atenção, não quer dizer que você tem que ser o melhor de todos. Não quer dizer que você precisa ser o melhor do grupo, o melhor da congregação, o melhor da igreja. Mas a pergunta é, você está fazendo o melhor que você pode? Se você comparasse você com a semana passada, com o mês passado, com o ano passado, houve uma melhoria? Houve um progresso? Que nota você vai dar para a sua evolução? Você melhorou ou você regrediu? É isso que importa. Porque o padrão é Jesus. Amém, meus irmãos? E a comparação é com Ele. Ele é a régua para todos nós. A estatura de varão perfeito está com o nosso Senhor. Veja Colossenses 3:23. Estamos terminando. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Provérbio 22:29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Amém? Então estas são verdades da palavra de Deus, e tem também lá no livro de Eclesiastes. Poderia localizar aí para mim, não é? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque o lugar para onde tu vais, a sepultura, não há indústria, nem ciência, nem conhecimento. Qual é o texto? Eclesiastes 9:10. Cabe aí também. Então, a oportunidade chegou. O recurso que você tem é esse aí que você tem. Faz o melhor que você puder. Lá na frente, você não dirá arrependido, bem que eu perdi uma experiência, bem que eu perdi uma oportunidade, bem que eu deixei de caprichar, de fazer o máximo que eu podia. É isso. Esse tipo de arrependimento é terrível, irmão. É arrepender-se do que não fez, do que deixou de fazer. Você tem que fazer o melhor, ser o melhor que você já foi. Você pode glorificar a Deus por isso? Tem uma lista de situações que a gente deve buscar melhoria. Vou ler rapidamente. Nos relacionamentos, nos empreendimentos, nos empregos, não é? Olha aí, um grupo de situações, de ambientes, onde nós devemos fazer o melhor que podemos. Porque se os nossos relacionamentos forem os melhores possíveis, nós vamos ser mais bem aceitos. Não é verdade? Se chega no meio onde você convive, só reclamando e maldizendo, só murmurando e xingando, quem quer ficar perto de você? Mas se você chega alegre, citando a palavra de Deus, cantando o hino, todo mundo vai ter prazer de ficar perto de você.
porque você é uma pessoa que coloca todo mundo para cima. Você é uma pessoa que aponta para Deus, a fonte da sua felicidade. Do contrário, irmão, ninguém quererá ficar perto de você. Mas você entende que tem vocação para ser líder. Então faça esse papel. Melhore os seus relacionamentos. Melhore o ambiente do seu trabalho. Melhore o ambiente do seu empreendimento, que tudo vai colaborar para a bênção chegar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Para que essas coisas aconteçam, há uma particularidade que você precisa melhorar. A sua leitura bíblica pessoal precisa melhorar. A sua oração pessoal precisa melhorar. Então são situações que vão dar a cada um de nós a condição que a gente precisa. A sua assiduidade na casa de Deus, sua pontualidade, não é? Talvez no começo você disse, não, esse negócio de chegar na igreja mais cedo para orar, isso é quando eu era novo crente, agora não, agora eu já sou entendido, uma pessoa, não é? Preparada, não é? Só falta chamar de fanático, de atrasado. Não, irmão, o Espírito Santo é o mesmo, a fonte é a mesma, o poder de Deus é o mesmo, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome, e farão maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vamos suprimindo, vamos apagando, não é? Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Finalmente, irmãos, essas nossas ações particulares vão resultar em progressos coletivos, não é? Vamos assistir um batismo nos próximos dias, para quase 80 irmãos. Eu nunca vou dizer que o número de batizados é um número ruim, porque uma alma que se salva é glória a Deus por isso. Mas uma igreja desse porte, dessa dimensão que nós temos, não pode ficar uma congregação 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, sem trazer uma vida para receber as santas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você pode agradecer a Deus por isso? Então nós precisamos melhorar esses resultados. E não podemos ficar na igreja olhando para o outro. Não, isso aí é tarefa daquele, aquele é tarefa daquele. E os dois dizem, não, isso é só do pastor a tarefa. Não, irmãos, é para todos nós. Quando a igreja cresce, quando o seu número de membros se multiplica, é alegria na casa de Deus. É alegria na igreja. Todo mundo ganha com isso. Ter novos crentes na igreja é um motivo de felicidade na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Eles vão nos perguntar, vão às vezes nos incomodar, vão querer tirar dúvidas o tempo todo, mas glória a Deus por isso, porque nós precisamos não somente de ter doutores na igreja, precisamos ter meninos também, que vão crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, vamos incentivar, irmãos, nas nossas congregações. Vamos apurar o que é que está acontecendo, ficar tanto tempo sem esse resultado. O dirigente, os líderes da congregação, têm que se sentir incomodado, tem que olhar para dentro de si mesmo e perguntarem uns aos outros, vamos mudar essa história, vamos alcançar esse bairro. Amém, meus irmãos? Vamos melhorar a história da nossa congregação, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quantos entendem isso? Amém, meus irmãos? É a participação de cada um, lá na evangelização da praça, na evangelização particular, participando do serviço de integração na igreja, não é? Todo culto aqui, eu procuro terminar os domingos dizendo, a equipe de integração, procure as pessoas que estiveram conosco essa noite. E eles, não é?
bondosamente vão atrás, fazem anotações, e dessas anotações nascem visitas, das visitas nascem discipulado, e dos discipulados nascem os batismos. Você pode agradecer a Deus por isso? Houve interesse, alguém prestou atenção no visitante. Então, meus irmãos, todos esses assuntos têm que ser mencionados. Eu não estarei falando com vocês nos próximos 2 meses, e eu queria ter reunido essas preocupações que nós temos. Amém, meus irmãos? Pense bem, senhor dirigente, auxiliares diretos dos irmãos, a congregação não pode continuar assim, com tanta letargia, com tanta ineficiência. Alguma coisa está acontecendo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se a palavra de Deus não volta vazia, ela não está sendo anunciada. Mas se ela estiver sendo anunciada, o Espírito Santo vai cooperar, vai acompanhar com sinais e com maravilhas. Ofereça uma palavra de oração, ué? Lá na rua mesmo, onde você trabalha, onde você toma um cafezinho. Se Deus tocar em você, ofereça uma palavra de oração para a atendente, para o atendente, para o dono do estabelecimento. O que machuca? Dói oferecer uma palavra de oração? E se ele não quiser receber, pastor? Não tem problema, ore por ele mesmo assim. Mas se ele receber, já é uma porta que está abrindo. Bendito seja o nome do Senhor. Carregue sempre um folheto. Tenha um folheto, tenha um cartão. Coloque o seu telefone. Olha, se você receber a Cristo, eu quero ser o primeiro a saber. Amém, meus irmãos? É assim que nós devemos fazer, irmãos. Porque a história que a gente tem para contar é a melhor história que tem. A história da salvação da humanidade. Quantos agradecem ao Senhor? Amém? Que Deus abençoe a igreja. Em meio a tantas coisas que nós temos anunciado aqui essa noite, eu quero pedir que vocês orem, porque uma das nossas congregações, situada na área rural, tem dificuldades de ajuntamento. Teve tempos que lá havia dezenas, e foram mudando até de lugar. Mas houve situações em que as pessoas de área rural já logo migram para a cidade ou vão para outras cidades. Então, quero informar para vocês aqui essa noite, e já agradecer o nosso irmão Ives, que vinha dirigindo o Pouso Frio, e aquele local, nesse momento, estava atendendo apenas 2 senhoras, e agora uma terceira que apareceu. E então, eu percebi que nós podemos fazer um atendimento razoável nesse local, e a congregação passa a ter o status de ponto de pregação. Então, esse local chamado Pouso Frio vai ficar aos cuidados do Luiz. Está aqui o Luiz, esse moço aqui, olha aí. Lá está congregando a mãe dele, a irmã dele e mais uma senhora por nome Maria, que o senhor vai conhecer. E aí, eventualmente, o senhor lá irá para cuidar, enviará alguém, porque é perto lá da sua localidade. Amém? Você só pensava que ia andar no asfalto, agora vai andar um pouquinho fora. Glória a Deus por isso. Então, Deus preparou todas as coisas. O irmão Ives está por aqui? Não sei se veio. Está lá atrás. Então, nosso agradecimento, viu, meu irmão? E que Deus abençoe. Vamos assim caminhar no precioso nome de Jesus. Eu me lembrei durante a mensagem que o Ramon está enfermo ainda, irmão. Então, oremos por ele, que é o dirigente lá de Bela Vista, né? Tá certo? Aqui está a esposa, é verdade. A representante legítima. Muito bem. Que Deus abençoe a nossa igreja. Para repetir, irmãos, e não esquecer, 4 decisões para todo líder. Valorize suas palavras. Saiba receber críticas e elogios. Não tome decisões precipitadas. E por último, nós temos aí o 4º item: faça sempre o melhor que puder. Ah, muito bem. Me ajudou, hein? Vamos ler juntos aí? Vamos ficar de pé, por gentileza.
4 decisões de todo líder. Número 1, vamos lá. Valorize. 2. 3. 4. Amém. Tem alguém que veio para receber uma palavra de oração? Anderson Nascimento fez aniversário ontem. Vamos orar por ele. Muito bem. Tem alguém que veio para receber uma palavra de oração? Também noto a ausência do pastor Caetano, que não estava bem de saúde. Deve ser por isso que não está presente. Orem por ele. Muito bem. Vamos pedir aqui. Cadê o João Paulo? João Paulo, você é o homem que cura tudo. Cura esse irmão aí, em nome de Jesus. Tem mais alguém para receber a palavra de oração? Olha lá. Só foi dizer isso que já vem vindo mais. Olha lá. Vamos agradecer. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco essa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos o Teu cuidado, a Tua bondade, Tua fidelidade. Senhor da igreja, ajude-nos, Pai Celestial. Deus querido, fortaleça a nossa vida ministerial. Sim, Senhor, parecidos cada dia com Cristo, valorizando, Senhor Deus, nossas palavras, sabendo receber as críticas, sabendo tomar decisões sem precipitação, fazendo o melhor que nós pudermos. Dá-nos os recursos necessários, Pai, e que a Tua igreja, o Teu nome, sim, ó Deus, sejam cada dia mais, ó Pai Celestial, reconhecidos na terra. Assim pedimos, eterno Deus, por aqueles que estão enfermos, pela saúde de todos. Sim, ó Deus, nós Te pedimos e agradecemos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus a todos abençoe.